Ministério não é sobre herança, ministério é sobre vocação, né? Quem reconhece a chamada pastoral na vida de alguém, não é quem separa, é o próprio Espírito e a igreja, né? Quando há um chamado, uma vocação, a igreja é convencida pelo Espírito, né? E o Lucas será separado, o Adonis é o nosso facilitador, né? Eu ainda não entendi, estou tentando discernir o que é isso, mas Deus vai dar revelação, né, meu AP? Dizer que Ele vai ungir eu e o apóstolo, né? Deus te abençoe, tá, varão? Filhão Madison será separado ao ministério pastoral em junho, e o pastor Rafael, também legitimado, e eu sou grato a Deus. E queridos, estamos num ambiente sobrenatural, vocês creem nisso? Eu estava na dúvida do que eu iria estar ministrando essa noite. Eu tinha orado ao Senhor nessa parte da tarde, pedindo uma palavra, e eu separei um texto que foi tocado no meu coração, mas eu pedi uma confirmação ao Senhor daquilo que seria necessário dizer nesta noite, porque entenda, uma boa mensagem não é aquela que mexe com a sua emoção, uma boa mensagem é aquela que faz sentido para a sua vida, porque a mensagem que fizer sentido para a sua vida, desculpe a minha sinceridade, você vai aplicar ela na sua vida, você tomará vergonha, vai olhar e dizer, caramba, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, eu preciso me tornar um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor servo. Então a mensagem, ela tem que fazer sentido. E qual é o texto que nós vamos ler? Dois textos, Êxodo 25. Só que nós vamos ler o versículo 31 até o 40. Eu até falei com isso, não, tá, eu não acredito. Êxodo capítulo 25, do versículo 31 ao 40 está ali. Nós vamos ler ali e nós vamos fazer algumas reflexões. E o texto começa dizendo assim: também farás um candelabro, candeeiro, uma menorá, de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo, uma peça única. Sabe por que é uma peça única? Porque na igreja não pode haver divisão. Peça única. Com Deus não existe rachas. Com Deus não existe contenda. Deus é um ser supremo de uma única palavra. Sim, sim, não, não. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, um modelo, com seus botões e com as suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, ouro, obra batida de ouro puro. Preste atenção aqui, irmãos. Sabe qual é o desafio? Nós queremos padronizar o agir de Deus. Deus não deu um molde para Moisés. Ele falou, coloque o ouro no molde. Não, ouro batido, trabalhado. É assim que Deus trabalha conosco. Se você quer ser usado pelo Senhor, o Senhor vai usar um martelo na sua vida, tratará do teu caráter, transformará a sua maneira de ser e pensar. Se você não está disposto a isso, é melhor você desistir, ir para casa, dormir, que você vai ganhar mais. Mas se você quer viver o sobrenatural, se prepare para estar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos lá. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de frente dele. Uau! Oh glória! Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os fará, com todos estes vasos. Atenta, pois, que os faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Ao que então? O modelo. Não há molde, mas há modelo. Igreja não é sermos todos iguais. Isso é uniformidade. Igreja é unidade, somos diferentes ligados pelo mesmo Espírito. Apocalipse capítulo 1, me ajudem aí. Nós vamos ler versículos 12 ao 15, para podermos refletir sobre os textos que nós lemos. Apocalipse capítulo 1,
versículos 12 ao 15. Uau, o que está acontecendo? João está sentado na ilha de Patmos, olhando para a costa da Ásia Menor, onde estão as 7 igrejas que ele fundou. João está preocupado com o andamento da igreja, porque as notícias que chegam são notícias que mexem com o coração do apóstolo João. E ele sentado, e olha o que o texto vai dizer, preocupado com as igrejas, o que eu vou fazer, como eu vou resolver os problemas. E o texto diz assim, uma voz chama ele atrás. Alguém chama João por trás. João está diante de um problema com as suas preocupações. Uma voz aqui atrás. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi o quê? Não, eu não ouvi. Vi o quê? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, oh glória, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro, meu Deus, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, meu Deus, que visão, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Os problemas estão aqui, João está preocupado, uma voz, quando ele se vira, quem é? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Por que Jesus não aparece na frente dele? Porque diante de Jesus, diante de João estão os problemas. Jesus aparece atrás, Jesus está dizendo nas entrelinhas, cara, para de se preocupar com isso aí, deposita sua confiança em mim, lance sobre mim as suas preocupações e ansiedades e eu vou cuidar de você. Eu não sei como você entrou aqui, mas o convite nessa noite é lance sobre Jesus aquilo que está tirando o teu sono. Você não precisa de Rivotril para dormir, você precisa da paz que excede todo entendimento. Você precisa aqui entender o que o salmista diz, eu deitei e logo dormi. E você toma qual remédio? Não, é o Senhor que fala ao meu coração. E quando eu deito, Ele me dá instrução, dizendo, amanhã tem problema, não se preocupe, eu já estou te esperando no amanhã, eu tenho uma palavra para o teu amanhã. Deus liberou uma palavra 16 anos atrás, e nós estamos aqui nessa noite por causa dessa palavra. Quantos creem, digam amém. Amado Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor, não é minha, ela é sua, eu sou simplesmente o porta-voz. Eu posso até falar palavras que podem mexer com emoções, mas é o sussurro do teu Espírito que gera a convicção do erro, do pecado e da justiça. É o teu Espírito agindo em cada um de nós, que nos leva à compreensão e entendimento daquilo que o Senhor quer falar, fazer. Nós somos simplesmente barros nas mãos do oleiro. É com muito temor que eu me dirijo a esta igreja. É com o coração tomado, Deus, de reverência à tua palavra. Então que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a CPNA continue sendo um ambiente de milagres e de uma manifestação poderosa da tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu lhe peço a manifestação da tua presença. E eu já ordeno, Senhor, que todo espírito de enfermidade se retire deste ambiente. Eu repreendo neste momento toda seta de incredulidade que atingiu corações aqui nesta noite. Eu repreendo, Senhor, todo espírito maligno, familiar, que de alguma forma está agindo agora, Senhor, em mentes de pessoas aqui, para impedi-las de ouvirem esta palavra e terem entendimento daquilo que o Senhor quer falar ao coração deles. Eu oro, eu clamo, eu suplico ao Senhor, manifeste a tua presença, quebre cadeias nesta noite, abra prisões, quebre correntes, anula as obras de bruxaria, de feitiçaria, e que o teu nome seja glorificado. Aleluias. Queridos irmãos, voltando ao texto de Êxodo, nós compreendemos que um dos objetos do templo mais significativos era a menorá, o candelabro, o candeeiro, uma peça única, uma peça fantástica, tinha mais ou menos 1,5 metro de altura, 43 quilos aproximadamente, um objeto muito simbólico naquilo que ele representava. 7 pontas, 7 hastes, era que ele compunha. Cada uma delas tinha uma lâmpada, cada uma delas era derramado óleo nesse recipiente para que houvesse uma iluminação, porque o templo e depois, aliás, o santuário e depois o templo em Jerusalém era um local onde não tinha janelas. E isso é interessante,
Porque no ambiente onde está Jesus, a luz artificial ela tem que sumir. Por que não tem janelas? Porque não é para a luz externa iluminar, é para que a própria luz de Cristo resplandeça. Então, queridos, nós olhamos para um texto como esse, algumas coisas começam a nos chamar a atenção. Primeiro que o candelabro é uma peça única. Ela não lança a luz para todos os lados. A luz dela é centralizada. É uma luz que, mesmo sendo centralizada, ela resplandece. Porque ela aponta para a única coisa, para Cristo. Nós não podemos ter luz própria. Quem tem a nossa luz tem que ser o brilho do Espírito em nós. É por isso que Moisés ora dizendo que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti. Porque se o rosto do Senhor não resplandecer sobre nós, nós andaremos em trevas. Nós andaremos por caminhos tortuosos. Então, quando nós lemos esses textos, e principalmente o versículo 37, ele diz que ele vai iluminar o centro, dando uma direção, a centralidade. Por que uma igreja cresce? É quando Cristo se torna a centralidade de toda a movimentação da igreja. Uma igreja não cresce porque ela tem bons pregadores, bons cantores. Uma igreja cresce quando Cristo se torna todo o propósito e o sentido de um culto. Se Cristo não é a centralidade da CPNA, meu apóstolo, isso aqui é simplesmente um ambiente de culto, não é igreja. Pode haver uma multidão de pessoas, mas ainda não é um corpo. Então, quando nós entendemos que Cristo se torna a centralidade, uma única chama queimando em nossos corações, então as divisões, as contendas, as conversas fiadas, o disse-me disse, né, o espírito de fofoca, de intriga, de dissensões, de confusões, ele não vai encontrar ambiente. Por quê? Porque Cristo está em nós, preenchendo as nossas vidas, irmãos. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Paulo vai dizer, tanto lá em Romanos capítulo 12, como em 1 Coríntios, que a igreja é um corpo formado de muitos membros, mas cada membro tendo a sua função, cada membro está neste corpo, porque Deus os colocou como lhe aprouve. Deus olha para mim, Deus olha para você, e Ele entende qual é o ambiente dentro deste corpo, que eu e você seremos úteis. E se eu e você não entender isso, nós teremos um problema na igreja. Porque estaremos insatisfeitos. Eu serei tomado pela inveja, porque olharei para fulano e para Beltrano e vou dizer, por que eu não estou lá? Porque lá não é o seu lugar é aí. Mas se não houver a luz de Cristo em nós, seremos tomados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, nossas vontades. E Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a vida que eu vivo hoje, nesta carne, neste corpo, eu não vivo pela minha força, não, Paulo. Qual é o segredo? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou. Paulo, como é que você tem provas de que Ele te amou? E Paulo vai dizer assim, Ele morreu por mim quando eu ainda era um pecador. Então, para Paulo, Deus o ama, não é pelas conquistas externas. Paulo entende que é na cruz do Calvário que a maior conquista de que nós poderíamos receber da parte de Cristo foi alcançada. É o perdão dos nossos pecados. Paulo escrevendo aos Colossenses diz, não existe mais cédula de acusação contra mim. Qual é o segredo, Paulo? Lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Por que nós estamos aqui nesta noite, irmãos? É porque em determinado momento da nossa história, o Espírito do Senhor nos alcançou em momentos críticos, alguns afundados nas drogas, na bebida, casamentos destruídos, mas o preço pago na cruz do Calvário quebrou a maldição, quebrou cadeias e te deu liberdade, vida e vida em abundância. Então eu quero que você saia daqui entendendo. Eu não vim aqui pregar para simplesmente te empolgar. Eu quero que essa mensagem faça um sentido para a sua vida. Então dá um cutuque nesse irmão bonito, está do seu lado, se não tiver, olha aqui para frente e diz, que bom que você está aqui. Que bom que você veio, aleluia. Agora olha que coisa interessante. Nós vemos aí em Apocalipse,
que no meio da menorá há um ser maravilhoso. 7 castiçais, 7 candelabros, representando o que, irmãos? Aqui relate Adonai, a igreja do Senhor. A igreja composta de judeus e gentios. Uma igreja que não tem mais divisões. Uma igreja que não tem mais separações. E quando uma igreja se une em torno de um propósito, se cumpre aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Então entenda, não é porque existem homens e mulheres poderosos, homens cheios de poder, super-homens e mulheres maravilhas, não. As portas do inferno não prevalecem, é quando a igreja se move em unidade como um corpo, é quando eu entendo quem eu sou nesse corpo, é quando eu executo a função para a qual eu fui chamado. Jesus diz que o mundo reconheceria que nós somos discípulos dele, quando eles olhassem para mim e para você e vissem amor, vissem unidade, vissem companheirismo, vissem realmente o desejo. Irmão, eu estou aqui, te chamo de irmão, não é porque eu não sei o teu nome, é porque eu entendo o peso e o propósito desta palavra. Eu vi uma programação aqui na CPN alguns anos atrás, e nós somos os últimos a sair dessa igreja. Estava na salinha lá em cima, de recepção, e quando terminou foi feita uma oração, e minha abençoada irmã, eu não esqueço da fala dessa mulher, e ela virou e falou assim: eu tenho que falar algo aqui. A CPNA não é só a minha igreja, a CPNA é a minha família. Eu tenho o prazer de estar aqui, e eu sou grata a Deus pela CPNA, porque ela é a minha família. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso ficou gravado na minha alma. Não é uma oração poderosa, mas é um testemunho de alguém que entendeu o que é ser igreja, de alguém que entendeu o que é fazer parte do corpo, de alguém que entendeu o que é viver em unidade. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Isso é ser igreja. A igreja não é pelo tempo que você congrega num lugar. Não é eu tenho tanto tempo de crente. Jesus não está preocupado com tanto tempo de crente. Ele quer saber quais são os frutos deste tempo que você se chama de crente. Ele quer saber o que nós temos feito. Então a menorá é um símbolo que representa o relacionamento de Deus e os seus servos. A menorá, ela representa a unidade da igreja. Porque onde houver unidade, haverá o brilho do Espírito do Santo em nosso meio. Aonde há unidade, vai vir línguas de fogo. Aonde há unidade, haverá uma manifestação poderosa de Deus. Os enfermos serão curados, os doentes serão curados, os cativos serão libertos, e os mortos ressuscitarão para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas vamos entender algumas coisas sobre a luz. A verdadeira luz, ela gera um impacto. Se eu estou num ambiente tomado pelas trevas e alguém acender a luz, qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação, irmãos? Porque aquela luz gerou o que em mim? Um impacto. O que é que o Senhor quer dizer, AP? Eu quero dizer, irmãos, que o testemunho do candelabro não é dar um monte de informação sobre Jesus e sobre o seu reino. O propósito de uma igreja não é te dar informação sobre doutrinas. O propósito de uma igreja não é simplesmente
te dar as informações históricas sobre um determinado evento na história da humanidade. Não, não é este o propósito. O propósito da igreja, irmãos, e da luz do Senhor, é que nós venhamos gerar um impacto aonde nós estamos. Sabe por quê, queridos? Porque nós corremos um sério risco de nos tornarmos simplesmente, no decorrer do tempo, simplesmente uma igreja de palavras vazias. Qual é o problema das igrejas da Ásia Menor? Jesus fala assim: olha, vocês são top, vocês não aceitam hereges, vocês não aceitam mentiras, vocês não aceitam os falsos profetas, mas o que, Jesus? Vocês caíram. Vocês caíram. Caíram aonde? Volte lá no primeiro amor. Vocês têm muita palavra, mas não há amor entre vocês. Meu Pai, meu Deus. Vamos continuar ou posso parar? Sabe qual é o problema, irmãos? Igrejas ortodoxas, mas que não há mais impacto na vida de ninguém. Tem pessoas que dizem: eu sei. Ele sabe muito, mas a vida dele, meu AP, não causa impacto em ninguém. Talvez estou pregando aqui nesta noite, que alguém que está aqui, dá o glória a Deus mais alto, mas lá no seu trabalho, o seu testemunho não impacta ninguém. Nem como pai, a sua vida está impactando os teus filhos. Meu Deus. A sua vida como esposa não está impactando a vida do seu marido. Deus, muda o meu marido. Apóstolo, vem orar pelo meu marido. Ei, sabe o que Pedro diz, mulheres? Se o seu marido é descrente, viva de tal forma, testemunhe de tal forma, que a sua vida vai impactar a vida dele. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós precisamos entrar na luz do Senhor. É por isso que Davi diz: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Lance luz dentro de mim, Senhor. Eu não quero que as pessoas sejam atraídas pela minha beleza, da minha estética. Não. Eu quero que as pessoas sejam impactadas, pois quando elas olharem para mim, verão meu testemunho de marido, verão meu testemunho de esposa, verão meu testemunho de pai, de mãe, verão meu testemunho como servo do Senhor. Eu mudei para Jacaraípe, não conheço ninguém, tem 3 anos que estou morando lá. Abrimos uma célula na minha casa e agora temos uma congregação. E uma família chegou para lá. E sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim: apóstolo, eu tenho observado a sua vida. Eu tenho observado como o senhor trata a sua esposa, como o senhor trata o seu filho. Eu tenho observado como o senhor trata os membros aqui da congregação. E sabe por que eu fui lá na sede, lá em Jardim Tropical, para observar como o Senhor trata os membros de lá e como eles tratam o Senhor. E nós tomamos uma decisão: nós vamos servir ao Senhor aqui na MBN em Jacaraípe. Oh, meu irmão, vão na igreja comigo? E o cara disse: não, peraí, eu estou lendo um livro. Quando terminar de ler, eu vou. Vão na igreja comigo? Rapaz, eu estou lendo o livro ainda. E no final do ano, eu falei assim: rapaz, vamos lá na igreja. Vai ter uma festa final de ano maravilhosa. O culto da virada é top. E o cara falou: rapaz, eu estou lendo o livro ainda. Meu irmão, que livro você está lendo que não termina nunca? Eu estou lendo é a sua vida. Será que não tem gente lendo a sua vida e está vendo mais uma historinha, mais de faz de conta, uma historinha de conto de fada, do que a verdadeira luz de Cristo resplandecendo na sua vida? Eu estou falando para uma igreja que completa 16 anos. Uma igreja que precisa ser, e a minha oração é que vocês sejam um grande candelabro, não somente em Itaguaí, mas para grande Rio de Janeiro. Uma igreja que resplandeça, porque se Cristo é a nossa luz, irmãos,
Nós não entraremos em um local de culto atraídos por aquilo que a igreja me proporciona, mas eu entrarei porque eu serei atraído pela presença daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Porque eu estou olhando para a vida de pessoas e estou sendo impactado. Vocês conhecem Bruno e Juliana? Conheço. Rapaz, pensa num casal problemático. Não, então não é o Bruno e a Juliana que eu conheço. Não, rapaz, são outras pessoas. Eu fui lá na CPNA, e quando eu vi os dois lá, quando eu ouvi a história de vida deles, o testemunho deles, eu só cheguei a uma conclusão, pastora Bianca: houve um impacto na vida deles. E o impacto não foi só por aquilo que foi feito neste altar. O impacto foi por aquilo que ele observou na vida de pessoas aqui. Porque alguém liberou uma palavra, porque eu vi um brilho diferente no olhar. Irmãos, me desculpa. Eu sei que é uma festa, mas o problema da festa é que ela termina e a vida continua. Os 16 anos, a programação, a festividade termina hoje, amanhã você vai chegar no seu trabalho. Nem me lembro, apóstolo, aquele não encarregado, endemoniado, começa a resplandecer a luz de Cristo na tua vida, e o demônio que está na vida dele vai ser expulso. Os meus vizinhos são um problema, então faz o teu lar um candeeiro, um candelabro, uma menorá, aonde resplandece a luz de Cristo, e a rua onde você mora será impactada pela luz da verdade que cura, que liberta, que salva e transforma o homem pecador. Estou pregando para alguém aqui nesta noite. Nós precisamos permitir, irmãos, olhar nos olhos de Jesus. Lembra de Pedro? Conheço você, cara. Você lembra que aquele camarada está apanhando lá dentro? Eu não. Você está me confundindo. Rapaz, você é discípulo dele, eu vi você andando com ele. Eu não. Qual é a última frase? Você é discípulo, você fala como ele. Sabe o que a Bíblia diz? Pedro começou a xingar, porque espraguejar é xingar. Seu filho não sei de quem, vai para casa não sei da onde, você está me confundindo. E sabe o que o texto diz? Pedro vira. E o que acontece, irmãos? Jesus não precisou abrir a boca. O olhar de Jesus. Qual é a atitude de Pedro? Pedro chora. Por que Pedro vai para alto mar? Porque em alto mar não se faz fogueira. Mas o problema é que lá na areia tem um homem fazendo uma fogueira. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Quando o olhar de Jesus entra em nós, a primeira coisa que eu faço é dizer: fulano é culpado, Beltrano não. Eu sou culpado. Fui eu que não tive uma posição de homem de Deus, de mulher de Deus. Fui eu que sou culpado. Eu não cumpri com a palavra. Sim, fiz não. Eu prometi e não cumpri. Eu comprei e não paguei. Peguei emprestado e não devolvi. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Sabe o que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? As pessoas estão cansadas de ouvir de nós sobre Jesus. Elas querem ver Jesus em nossas vidas. As esposas estão cansadas de tocar naqueles maridos velhos, rançosos, que nada está bom. Homens que não têm contentamento, não conseguem reconhecer o valor de suas esposas, não reconhecem o valor de uma comida que ela faz. Maridos estão cansados de tocar nas mesmas esposas murmurosas, reclamonas, rixosas. Qual é a solução? Largar a mulher, ligar o marido? Não. É você dizer: Senhor, começa a iluminar o meu interior. Começa a tirar toda a arrogância, toda a soberba, toda a prepotência. Tira a dureza do meu coração. Me torna um homem mais amoroso. Me torna uma mulher mais amorosa. Me torna um novo homem. Faz de mim um novo vaso. E coloca em mim, Senhor, do teu azeite. Eu quero ser um odre novo. Derrama vinho novo sobre mim. Tem alguém que quer isso?
Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viram o quê? Uma grande luz. Eles têm que olhar para a CPNA e dizer: rapaz, eu passo ali, tem um brilho, eu não consigo nem olhar direito para lá. É por causa dos holofotes? Não, há um brilho diferente. Rapaz, tem uns membros daquela igreja que quando eu passo com eles na rua, eu tenho até medo, eu mudo até de lado. Por quê? Porque tem um brilho diferente. Eu sinto uma presença na vida deles. É de você que eu estou falando? Rapaz, eu moro do lado dos vizinhos. Tem dia que a gente, eu e minha esposa começa, mas daqui a pouco eles colocam um louvor. E eu ouço alguém dizer assim: Senhor, entra nessa família, repreende agora esse espírito de adultério, de prostituição, repreende esse espírito que está viciando esse homem, essa mulher na pornografia. Meu Deus, repreende esse espírito de aborto, Senhor. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e não ver só um discurso ambulante. Eles têm que olhar para mim, para você, e ver o próprio Cristo manifestado em nossas vidas. Eles têm que olhar para mim, para você, e dizer: a minha vida está sendo impactada por você. Irmãos, está vendo esse jovem aqui de 25 anos, Madison? Esse menino nem abre a boca, mas é o meu melhor líder de célula. A célula dele já multiplicou 5 vezes, discipulou 5 líderes. Vou separar ele ao ministério pastoral, não é porque eu quero fazer média com ele, é porque eu estou vendo nele um brilho do Espírito Santo. Não é para estar aqui. Se você der um microfone para ele, você vai fazer aqui, é tipo, ele vai ficar todo travado. Mas agora senta com esse menino e começa a conversar com ele, e você vai dizer assim: uau, uau, uau. Ele não vai dizer lá no grego, no hebraico, no aramaico, não. Ele vai dizer: rapaz, Jesus mudou a minha vida. Eu consegui casar, glória a Deus, Jesus mudou a minha vida. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu irmão? A minha oração é que aqui na CPNA, haja uma multidão de candeeiros, que haja uma multidão de candelabros, que a CPNA venha ter essa luz a impactar vidas, que Mazomba, que a grande Itaguaí venha ser impactada pelo brilho deste lugar, pela manifestação do Espírito Santo de uma maneira abundante sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ei! Luz fala de santidade. Sabe o que é santidade? Viver de tal forma que ninguém tem o que falar sobre mim. Rapaz, estou precisando de você, sem dinheiro, preciso comprar. Rapaz, eu sei, você é um servo de Deus, escolhe o que você quer aí. Sabe o que a gente fala? Ele fala assim, sabe o que a gente diz? Ai, os homossexuais, ai, não sei o que. Irmãos, cartão de crédito, os melhores clientes das empresas de cartão de crédito são os homossexuais. Compram e pagam. A gente quer fazer passeata em prol da família, mas eu não sou exemplo de pai, de marido, de mãe, de esposa, de filho. Eu quero criticar os outros que estão no erro, mas escondidas nas trevas eu estou praticando coisas piores. Então luz está falando de santidade. Luz está falando de um ambiente onde a santidade de Deus se manifesta intensa e poderosa. Porque aonde houver a santidade de Deus, não haverá espaço para o pecado. As pessoas têm que entrar num ambiente desse, irmãos, e elas têm que se sentir incomodadas. Mas não é porque o apóstolo que não está pregando, um homem de Deus cheio do Espírito, não é porque tem alguém pregando mensagem poderosa, é porque ele vai sentar do seu lado.
Ele fala, esse cara está me incomodando, eu vou sentar aqui agora. Mas eu estou inquieto. Por quê? Porque pessoas cheias da santidade de Deus vão incomodar aqueles que estão vivendo em pecado. A santidade de Deus nos incomoda. A santidade de Deus atrai a presença do Filho em nosso meio. Cristo não é atraído pela beleza de uma estrutura física. Ele é atraído por aquilo que eu carrego aqui dentro. E o que você tem carregado? Tem carregado luz do Senhor, tem carregado e desejado a santidade dEle. Porque o que João está vendo é um homem, um ancião de dias. Porque cabelos brancos é a mesma visão lá que Daniel tem, capítulo 7. Cabelos brancos fala sobre tempo, eternidade. Aquele que era, sempre há de ser e que em breve virá. E eu lhe faço uma pergunta: se Jesus vier agora, se culto terminar na terra e continuar no céu, você continua no culto ou você está fora? Você não vai participar no culto lá pelo tempo que você tem de igreja, mas é pelo tempo que você vive em santidade na presença dele. Moisés disse: Senhor, me ensina a contar os meus dias. É sobre aniversário? Meus dias na tua presença. Eu posso ter muito tempo de igreja, mas eu posso ter tão pouco tempo na presença. Mas quando eu vivo em santidade, irmãos, santidade vai gerar em mim um desejo pelo Senhor. Significa que onde Deus vai ter o que Ele quer, a santidade vai se manifestar. Você quer ser alguém usado por Deus? Então deseje nesta noite santidade. Senhor, muda a minha vida. Qual área da minha vida precisa ser tratada? Tem pessoas que estão cheias de doutrina. Eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu já li tantas vezes a Bíblia, mas quando ele abre a boca, só Jesus na causa. Quando você senta, perguntar para o vizinho: ei, conhece fulano? Conheço, Deus me livre. E diz que é crente. Aqui não tem, lá na MBN tem. Eu passo uma prova lá. Lá no Espírito Santo é complicado, mas aqui não. Eu já tive gente, eu não sei se aconteceu, aqui não, eu tenho certeza que não. Do meu telefone tocar e eu atender, o apóstolo Paulo, sim. Ei, fulano é membro da sua igreja? Eu falei, aí eu já fico assim, irmãos, ó. Já começa a tremer. Eu falei, Jesus, quando pergunta isso, eu falei, vem, né? Tá vindo. Eu falei, por quê? Não, é porque já tem 4 meses que ele comprou um negócio aqui. Não, porque ele pegou uma obra aqui em casa e sumiu. Eu ligo para ele e ele não atende. O Senhor pode. Eu achei alguém, misericórdia. Você entende, irmãos? Aí sabe o que diz? Ei, vou lá na igreja, está tendo aniversário da igreja. Aí o cara fala assim, eu ir na igreja que esse camarada vai? E agora quem é cheio de santidade, vive em santidade? Você está passando, daqui a pouco está alguém te seguindo. Eu falo, vou ligar para a polícia. O que esse cara está me seguindo? Aí o cara fala, você está indo para a igreja? Eu estou. Rapaz, eu posso ir com você? Porque quando você passa, eu sinto uma presença. Ei, eu posso ir com você? Porque o meu vizinho falou de você. Lá no meu trabalho, eu tenho um irmão que disse que estava lá do almoço. Você não enche a barriga e vai roncar e babar lá, não. Você pega a sua Bíblia e vai ler. Você chama as pessoas para orar. Você fala de Jesus. E o meu colega, o meu vizinho trabalha com você. E eu disse que estava com um problema. E ele disse, procura fulano que mora lá na sua rua. Procura fulana, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É viver em santidade e exalar a boa fragrância de Cristo em nossas vidas. Faz assim no irmãozinho do seu lado. Ele está cheiroso? A minha pergunta é: qual é o perfume que ele está usando? Eu deve cheiro, perfume e tal. Não, eu queria que você falasse assim, rapaz, quando eu faço assim, eu sinto o cheiro de Cristo na vida dele. Meu Deus, quando eu fiz assim, eu senti um aroma celestial na vida dele.
Quando eu fiz assim, eu senti cheiro de verdade na vida dele. Eu sinto cheiro de honestidade, de integridade, de fidelidade a Deus e ao chamado de Deus na vida dele. Você é esse tipo de pessoa? Porque Deus está nos chamando para andar em realidade espiritual. E se o meu andar e o seu andar não tem realidade espiritual, nós somos só teóricos. O Senhor é o meu pastor. É mesmo? Ele não te conduz para a porta de um boteco. Ele não te conduz para a roda dos escarnecedores. Ele não te conduz para ouvir pecadores. Se Jesus é o teu bom pastor, Ele vai te conduzir aos verdes pastos, às águas mansas e tranquilas. Ele vai te conduzir num ambiente de santidade, onde o teu pecado será confrontado. Ele vai iluminar o teu interior e mostrar aqueles lugares que você tem medo de olhar, onde estão aqueles pecadinhos que você gosta de dizer: ei, isso aqui tem que jogar fora. Porque viver em santidade é viver uma vida transformada. Quando eu preciso dizer quem eu sou, é porque na verdade eu não sou. Eu sou crente. Nós estávamos conversando sobre isso. Ou você é um sacerdote, ou você é pastor, você é crente. E a gente acha que as pessoas reconheceram porque eu botei roupa de crente, botei desodorante de crente debaixo do braço. Não, meu irmão, eu posso estar de bermuda, eu posso estar até sem camisa, mas quando eu chego, quando eu abro a minha boca, as pessoas verão que o meu falar é diferente. Eu falo como cidadão do reino celestial. Eu não sou mais, os meus pensamentos não estão nas coisas desse mundo. Não, por quê? Qual é o segredo? É porque eu ressuscitei, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em locais contaminados pelo pecado, pela mentira. Ele não habita em locais tomados pelo orgulho, pela prepotência, pelo rancor, pela amargura. Então, querido, se você quer ser realmente um templo e a morada do Espírito Santo, começa a liberar perdão, começa a pedir perdão. Vá aos lugares onde você tem que fazer conserto, volte e diga: me perdoa, estou aqui para aceitar, estou aqui para acertar essa dívida, estou aqui devolvendo, estou aqui porque agora eu tomei uma decisão. Qual? Eu sou o templo e a morada do Espírito Santo, e eu vou viver em santidade para que meu Senhor seja glorificado sobre a minha vida. Estou pregando para alguém. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu e você não viver em santidade, eu posso recitar os 10 mandamentos, os demônios olham e vão rir. Vocês lembram dos filhos de Cefas? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai demônios. Aí o demônio fala assim: oi? Hã? Como é que é? Repete que eu não entendi o que você falou. No nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai! Os demônios falam assim: rapaz, eu vou falar uma coisinha para vocês. Já foram estalando os dedos. O irmão fala: é capoeira? E os irmãos já. Aí os irmãos começaram: o negócio é o seguinte. Eu sei quem é Jesus. Ó, minhas perninhas tremeram. Eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei. E irmão, sabe o que o texto diz? Se os cabras, os boca fedendo não correm, eles iam ser mortos na base da pancada. Sabe qual é o problema? O problema é que você fala: está amarrado o demônio para você. Ué, só se for em você. Porque você não pode ver uma mulher que você tem a unção do lobo mau. Ela passa e você... Nossa, você viu a sandália da irmã? Metida, só para mostrar. É a língua ferina. Olhar de inveja. Aí sabe que a capetata está olhando para você, você fala: é porque não adorarás. Hoje lá no culto, aí o demônio está olhando dizendo: você não tem autoridade.
eu tenho em você legalidade. Preste atenção. Vocês lembram dos anjos lá em Sodoma? Jó fala assim: ei, não fica na praça não, que a galera daqui é meio estranha. Vou para minha casa. Quem é que vai para a casa de Ló, irmãos? Uma turba. Ló, nós sabemos que tem filezinho na casa de você aí. Bota eles aqui para nós. Por que eles foram lá, irmãos? Porque demônio sabe o que está dentro da tua casa. Os demônios foram para a casa de Ló, porque Ló sentava na porta da cidade. Ló tinha respeito no meio da cidade, não é porque ele era íntegro, é porque ele compartilhava daquilo que não agradava a Deus. Porque entenda uma coisa: viver em santidade não é viver rodeado de amigos levando tapinha nas costas. Viver em santidade não é ser convidado para churrasco e aniversário. Viver em santidade não é ter likes no Instagram. Viver em santidade é ser perseguido. Viver em santidade é ser rejeitado. Porque aonde há santidade, o mundo não tem lugar. Aonde há santidade, meus irmãos, as pessoas se incomodam. Meus amigos me abandonaram, apóstolo. Ninguém me chama mais. Glorifica a Deus. O bom amigo nunca vai te abandonar. Mas na minha casa eu tenho que comprar cervejinha, porque senão eu faço aniversário e os meus parentes não vão. Os parentes não vão lá não é porque gostam de você, é porque você compra cerveja para eles. Para de comprar cervejinha para ver se os parentes vão lá. Eu tenho que falar, irmãos, me desculpa. Eu estou pregando para a igreja. E o mundo está dizendo: não tem nada a ver. Não, poxa, eu tenho que viver no meio de... Você viva como ímpio, mas não seja ímpio. Viva no meio deles, mas você não pertence ao meio deles. Quem vive em santidade vive uma vida diferente. Nossa, fulano está estranho. Sim, nós somos estranhos. Eu sou estranho. Não é, minha irmã? Agora eu quero ser igual ao mundo. Me desculpa, se você quer ser igual ao mundo, a luz de Cristo não está em você. O que há em você são trevas e densas trevas. Nós ouvimos a palavra do pastor Ricardo. E quando a gente fala de finanças, o coração fecha. E eu entendi que não é sobre dinheiro, é sobre vida. Não é dinheiro, é vida. Você trabalha 30 dias, 8 horas por dia. Uns trabalham 10. Não tem tempo para a família, não tem tempo para o filho, não tem tempo nem para você. Aí o casamento entra em crise, porque o marido ausente, a mulher ausente. Estou pregando para alguém aqui? Aí no final de 30 dias você recebe o quê? Salário. O que é o salário? 240 horas da sua vida que você dedicou a um trabalho. Então não é sobre dinheiro, é sobre vida, é sobre suor, é sobre sangue. E quando você devolve o seu dízimo, você está devolvendo parte daquilo que Deus tem te dado todos os dias, que é vida, saúde. E eu vou fechar. Preciso fechar, que eu tenho que ir embora para o Espírito Santo. Levante a sua mão. Senhor, que a CPNA seja um candeeiro, que ela manifeste a tua luz e gere um impacto na vida de pessoas. Que a CPNA, Pai, seja um candeeiro, e que a luz da santidade eterna do Senhor resplandeça na vida de cada membro, cada família desta igreja. Que eles sejam cheios do teu Espírito, sejam cheios da tua glória. Dê a eles dons espirituais, dê visões proféticas. Senhor, amplia o nível da manifestação da tua presença neste lugar, na vida de cada um deles, nos lares e famílias que estão aqui representados nesta noite. Aleluia, se você crê, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Sabe o que Paulo diz? Se eu aceitei a Jesus, Paulo diz assim: então se vocês estão em Cristo, o que mentia não mente mais, o que adulterava ele não vai adulterar mais, o que roubava não rouba mais. Por quê, Paulo? Porque agora você é uma nova criatura, há novos princípios e valores que vão reger a sua vida. Isso é santidade.
Mas o candelabro fala de algo maravilhoso. Ele fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus que nos envolve. Cinto daquele varão de cabelos brancos fala de força, de ação. No peito está falando das afeições, o local do amor, o local das nossas emoções. E aqui, irmãos, sejamos francos, quantos aqui amam a Deus? Sem hipocrisia. Se você ama a Deus, você tem que amar aquele que fala mal de você. Se você ama a Deus, você tem que amar aquele que te ofendeu. Mas eu tenho que liberar perdão, amar é o quê? Deus vai tocar no meu coração e eu vou liberar perdão. Não. Liberar perdão é uma decisão que você toma, fundamentada, alicerçada em amor. Eu vou perdoar. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Ele morreu por mim porque eu era um pecador miserável. Eu era pobre, cego, desgraçado. É o que Jesus está dizendo para Laodiceia. Nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Lá em Laodiceia fazia um colírio maravilhoso. As pessoas iam para Laodiceia porque tinha piscinas termais. A elite de toda a Ásia ia para Laodiceia tomar banho nas suas piscinas e nos seus spas. As pessoas iam porque era um centro oftalmológico. Falei certo, gente? Quase que eu falei língua estranha, meu Deus, né? Então tinha um colírio maravilhoso. E sabe o que Jesus diz para eles? A igreja disse assim: nós não precisamos de mais nada. Aí Jesus fala: deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês são pobres, vocês estão cegos, vocês estão nus, vocês precisam vir a mim comprar colírio. Aí você vai no preço, não, porque eu. Aí Jesus fala: já que é você, então vamos acertar algumas coisas. Você me ama? Pedro, quantos Pedros estão aqui nessa noite? Pedros que não conversam com irmãos sanguíneos. Eu estou dizendo irmão de igreja, sanguíneos. Porque em determinado tempo houve um problema na sua família e você parou de conversar com o irmão. Deixa eu dizer uma coisinha: não vai chorar num caixão quando o defunto estiver lá, porque cadáver não levanta para dizer eu te perdoo. Cadáver não levanta para dizer eu também te amo. Não espere alguém ir para um leito de hospital e nas últimas você ir lá, me desculpa a minha expressão, com a sua cara de pau e hipocrisia, e dizer eu te amo. Fale enquanto tem vida, saúde, para vocês sentarem numa mesa, tomar um bom café e chamar eu e o apóstolo Quenu para tomar café com vocês. Entende, irmãos? Quantas pessoas já entraram aqui e saíram sem receber um abraço? E eu não estou dizendo dos oficiais dessa igreja, estou dizendo de você, um membro dessa casa. Quantas pessoas já passaram em frente a esta igreja, que olharam para você esperando, sabe o quê? Simplesmente você olhar e dizer boa noite. Ah, mas eu não sou pastor. Ué, e quem diz que só pastor tem que amar? Quem diz que só liderança tem que cuidar de pessoas? Porque, meu apóstolo, se tudo isso que eu estou dizendo fosse constante, isso aqui já tinha quebrado, já estava um novo templo construído, já estaria pequeno. Sabe por quê, irmãos? Pessoas não estão procurando lugares de poder, estão procurando lugares onde o amor prevalece. Porque eu tenho certeza que há pessoas aqui que quando chega em casa, o que você queria é receber um abraço sincero. E aí, vocês lembram lá em Gênesis de um camarada chamado Lameque? Lameque chamou suas duas mulheres. O negócio é o seguinte: eu matei um cara porque ele esbarrou em mim, e eu matei outro porque pisou no meu pé. Porque comigo não tem esse tipo, eu não levo desaforo para casa. Será que tem Lameques aqui que quando chega em casa os filhos estão correndo? Porque não sabe se é o pai que diz que os ama ou se é o Lameque cheio de ira.
Será que não tem esposas que quando vai dando 5 horas, 6 horas, ela começa a orar assim: ah, Senhor, que não seja Lameque que vai entrar pelas portas desta casa. Tem Lameques aqui? Se eu não vivo em santidade, se eu não tenho a luz do Espírito Santo, se eu não tenho amor, eu tenho um Lameque aqui dentro de mim que a qualquer momento explode. Lá no Espírito Santo, eu estava lendo uma notícia, minha pastora. O camarada matou a filha de 8 anos a paulada. Sabe por quê? Porque o pai foi chamado na escola porque a filha não fez um dever de casa. O cara bateu na menina na sexta-feira, e no sábado deu outra surra, e a menina desmaiou, começou a vomitar, levou morta. O pai, sanguíneo, Lameque. Eu não levo desaforo, eu sou crente, mas a minha mão não. Estou pregando para alguém aqui? Lá no trabalho você é conhecido pelo quê? Lameque? Ou por Sete? Quem é Sete? Hã? Sete nasceu. Então vamos buscar Deus. Então vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. E o que é buscar o Senhor? Buscar o Senhor não é vir à igreja. Buscar o Senhor é eu trancar a porta do meu quarto, dobrar o joelho. Senhor, tira o Lameque que quer matar, que quer discutir, o Lameque que não perdoa, o Lameque sanguíneo, irado, um Lameque raivoso. Me vacina com a antirrábica. Senhor, trata do meu caráter, trata da minha língua, trata de mim. Porque eu não quero só participar de um culto. Eu não quero só ter meu nome no hall de membros. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu preciso terminar. Olha que oração maravilhosa de Davi no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Irmãos, olha o que Davi está dizendo. O Senhor me sonda. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe, o Senhor está penetrando os meus pensamentos. Irmãos, isso não faz você tremer nas pernas? O que você está pensando aí agora? Será que o Flamengo ganhou o jogo? Ganhou? Aleluia. O irmão é sincero, glória a Deus por isso. Não, irmão, vou pregar culto de homens. E eu estou pregando, falei, irmãos, o irmão está aqui na igreja, dá glória a Deus, mas quando ele sai, ele vai tomar aquela cervejinha famosa. Ai, qual é o nome? É qual o nome? Budweiser? Budweiser, sei lá, nossa praga. É Budweiser, irmão! Eu falei, o irmão sabe, né? E o pastor sentado atrás de mim, só vê assim. Eu falei, gerei um problema. Eu falei, nossa, irmão. Era brincadeira, hein? Sabe o que acontece, irmãos? É o nosso pensamento. Eu amo Jesus. Nós chegamos num culto, nem dobramos o joelho. Nós não confessamos nossos pecados. 16 anos. 16 anos. Quantos cultos você já catalogou na sua agenda? Quantas frases você já copiou lá no seu caderninho? Quantas coisas já ouviu aqui que você foi lá no seu Instagram e colocou no seu Facebook, nas redes sociais, porque você só queria ganhar um like? Me desculpe, like não te salva. O que te salva é confissão de pecado, é abandono do pecado e reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe, irmãos, eu vou parar por aqui. A minha oração é que a CPNA, nos próximos anos, continue sendo um grande candeeiro, que não venha irradiar só a luz de Cristo, não só a santidade de Cristo, mas o amor de Cristo. Que esta igreja seja um referencial de pessoas transformadas, de ministérios impactantes na vida de pessoas.
que cada membro desta igreja, do menor ao maior, seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Há uma geração de pessoas que estão morrendo, e não é porque o apóstolo, a pastora Bianca tem que ir lá, é porque você tem que ir lá, é de você que ela tem que ouvir. O irmão Jacaré falou assim: apóstolo, eu levei um conhecido meu lá na igreja, e ele ouviu o pastor Josias pregando, e ele ficou encantado, mas eu falei com ele: rapaz, se você vê o meu apóstolo, eu falei: não, meu filho, não sou eu, é você. Esse cara não sabe quem eu sou, ele não conhece a minha história, mas a sua vida ele sabe, que você era um viciado em cocaína, que você era um camarada perdido, que estava jurado de morte, e hoje você tem uma família, hoje você é um homem transformado. Então não é sobre mim, é sobre o seu testemunho que glorifica a Jesus. Aleluia. E a minha pergunta é, João diz assim: eu me virei para ver quem falava comigo, e eu vi um semelhante ao Filho do Homem, seus olhos como chama de fogo. Quando as pessoas olham para você, estão vendo o quê? Alguém que está desviado dos caminhos do Senhor? Talvez você entrou aqui nessa noite afastado dos caminhos do Senhor, porque em determinado momento o brilho lá de fora foi mais intenso do que a luz do Espírito. Porque em determinado momento da sua trajetória, as vozes do mundo falaram mais alto do que a voz do amor de Deus. Talvez eu estou pregando para famílias que estão aqui, lares que estão à beira de um fim, de um divórcio e da destruição. Talvez você entrou aqui neste ambiente, nesta noite, convidado por alguém, e sentado você: Senhor, eu preciso ouvir uma palavra, porque eu preciso de uma direção. E o Senhor está falando sobre luz. É a luz que vai iluminar o seu caminho para sair deste buraco que você está. É a luz que vai te iluminar para um ambiente de santidade, onde o seu casamento vai ser restaurado.